No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 18 de junho de 2019. No Jornal da CUT de hoje, servidores públicos do Paraná anunciam greve por tempo indeterminado, deve começar no dia 25. A Conferência Internacional da OIT, CUT, faz crítica ao governo brasileiro e à reforma trabalhista. E ainda, projeção do PIB cai pela 16ª vez consecutiva. Você confere agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Há 3 anos e meio sem receber sequer reposição da inflação, os servidores públicos do Paraná decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira, dia 25 de junho, caso o governador do estado, Ratinho Júnior, que é do PSD, não apresente nenhuma proposta de reajuste nos salários. Nós vamos conversar com a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, a Marley Fernandes. Oi, Marley, o que está acontecendo no estado do Paraná? Então, nós estamos há 42 meses sem reajuste salarial, a inflação, né, não é um reajuste, é a reposição da inflação, que é a nossa database, sempre no mês de maio, e já estamos desde 2016 sem essa reposição salarial. Fizemos uma rodada de negociações com o governo neste mês de maio, mas não avançamos, o governo não apresenta proposta, né? Diante dessa situação, o Fórum das Entidades Sindicais, que reúne mais de 22 sindicatos, mais as associações da Polícia Civil, Militar, agentes penitenciários, peritos, né, toda a parte da segurança pública, nós nos unificamos numa luta comum e estamos fazendo as assembleias de cada categoria para que a gente possa deflagrar a greve a partir do dia 25 de junho próximo. Até lá, aguardamos uma proposta do governo. Certo. Agora, o Ratinho Júnior, que é o governador do estado, ele já afirmou que não vai dar reajuste, né? Ao mesmo tempo, ele, enfim, concede anistia fiscal para outros, em outros setores e tudo. É isso mesmo que está acontecendo, Marley? Isso mesmo, assim, ele não trouxe uma negativa a nós, oficial, certo? O que tem acontecido é que ele sempre diz que precisa procurar uma saída, mas que está muito difícil. E nós dizendo que há condições, sim, do Estado, pelo menos, aplicar os últimos 12 meses de inflação, que somam 4,94%. A nossa defasagem geral é de 17%. Certo. Ao mesmo tempo, nós temos acesso aos documentos, aos debates do Estado e percebemos que o governo, tanto nesses últimos 3 anos, tem dado isenção fiscal da ordem de 11 bilhões ano. E o Ratinho Júnior está repetindo isso tanto para este ano quanto já mandou para a lei orçamentária do próximo ano essa isenção fiscal que atinge as grandes empresas e principalmente o agronegócio. Quer dizer, um segmento que nós entendemos que não há necessidade de haver isenção fiscal, que pagaria a database dos servidores 3 vezes, né? Então, nós estamos fazendo contraponto com o governo, aguardando de fato uma solução deste impasse colocado nesse momento. Entendi. Bom, e as categorias que estão mobilizadas já, dia 25 pode acontecer a greve, as assembleias, inclusive nesse fim de semana teve uma assembleia dos professores do Paraná, né? Quais outras categorias que estão envolvidas nisso e que pretendem parar, enfim, que estão deliberando pela greve ou que estão se mobilizando para a greve, Marley? Nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, os investigadores, escrivães, delegados, agentes penitenciários, peritos. Aí nós temos o ensino superior, que nós temos 7 universidades estaduais, né, aqui no Paraná. Nós temos a saúde, nós temos o meio ambiente, a agricultura, o setor administrativo de todo o estado. Então, são todos os servidores públicos. Tem alguma negociação marcada já com o governo ou não? Não, ainda não.
Nós vamos oficiar o governo novamente esta semana. Tá ok. O Fórum das Entidades Sindicais foi organizado há 30 anos e reúne as entidades que representam os trabalhadores e trabalhadoras do setor público do Paraná. E no último sábado, após a greve geral da sexta-feira, dia 14, que mobilizou 45 milhões de trabalhadores em todo o país, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, a PP Sindicato, realizou sua assembleia e definiu parar no dia 25. O Hermes Leão, que é presidente da entidade, lembra que já são quase 4 anos, são 3 anos e meio de sacrifícios dos servidores. Ele diz, não estamos pedindo aumento, é apenas a reposição das perdas da inflação. Como a Marley acaba de dizer para a gente aí, as perdas elas somam quase 17% e o reajuste pedido é pelo menos para repor a inflação do último ano. Os sindicatos criticam a postura de Ratinho Júnior por não cumprir as promessas de campanha. O governador chegou a dizer que se reuniria com as entidades em um dos primeiros atos de seu governo, mas depois da posse, esqueceu a promessa. Em ação. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, iniciou no sábado, dia 15, a discussão do caso do Brasil, colocado na lista suja dos 24 países suspeitos de terem violado direitos dos trabalhadores. O Brasil está sendo examinado pela violação da Convenção 98 e pela aprovação da reforma trabalhista. Ainda essa semana, a OIT deve anunciar qual recomendação vai fazer ao governo brasileiro. Em sua defesa, o governo insinuou critérios políticos, atacou peritos da OIT e diz que a entidade está cometendo um erro histórico. O secretário de Relações Internacionais da CUT, Antônio Lisboa, representante da Central na 108ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT, que está sendo realizada em Genebra, na Suíça, fez um duro e equilibrado discurso denunciando os prejuízos da reforma trabalhista para os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Lisboa alertou à comunidade internacional que desde a aprovação da reforma, mais de 1 milhão de trabalhadores foram demitidos. A nova lei, disse ele, é um retorno aos patamares das relações de trabalho de mais de 100 anos atrás. Lisboa também criticou a forma como o governo Bolsonaro trata trabalhadores e trabalhadoras, além de defender o papel da OIT na mediação dessas negociações. Em realidade, a prática do governo brasileiro nestes últimos anos é de extinguir ou esvaziar os espaços tripartites institucionais, como o Conselho Nacional do Trabalho, que nunca mais se reuniu. O desrespeito ao diálogo social no país é tão grave que o governo extinguiu recentemente, sem nenhuma consulta, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ambos espaços de composição tripartite. A extinção desses organismos é tão absurda que, a nosso ver, só pode ser parte do cumprimento da orientação do presidente da República, que mais de uma vez declarou que os trabalhadores brasileiros terão que escolher entre, abre aspas, ter trabalho ou ter direitos, pois é impossível ter os dois, fecha aspas. Não é só isso, o governo extinguiu o próprio Ministério do Trabalho. Mais um argumento falacioso que repudiamos é o de que não há casos concretos de violação à Convenção 98 ou de retirada de direitos após a aprovação da reforma trabalhista. Poderíamos citar aqui inúmeros casos, mas vamos nos ater a 2. Uma universidade privada que atua no Brasil inteiro, dias após a entrada em vigor da reforma trabalhista, demitiu mais de 1.200 professores com a intenção de recontratá-los com salários mais baixos e sem a proteção da convenção coletiva. No início deste ano, pilotos de aeronaves foram surpreendidos com um contrato individual formulado por seus empregadores, no qual esses trabalhadores concordariam em abrir mão dos direitos previstos em acordos e convenções coletivas. É muito preocupante, muito decepcionante até, que representantes de governos e de empregadores não reconheçam o valor da OIT, do sistema de normas na construção do equilíbrio necessário para a paz mundial. Atacar o sistema de normas nesse momento é atacar a própria organização e o multilateralismo. Nós, trabalhadores brasileiros, caminhamos em outro sentido. Caminhamos no sentido de fortalecer a OIT, fortalecer os sistemas de normas, fortalecer os peritos, fortalecer o multilateralismo. Economia. Em meio ao caos político e econômico, marca registrada de Jair Bolsonaro no governo, o mercado financeiro derrubou a estimativa para o crescimento da economia este ano pela 16ª vez consecutiva. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado na segunda-feira em Brasília, a projeção para a expansão do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, caiu de 1 para 0,93%.
A queda indica que o país pode fechar 2019 em recessão. Os economistas não descartam uma redução do PIB no fim de 2019. E para 2020, a expectativa de crescimento caiu de 2,20% contra a previsão anterior, que era de 2,23%, registrando o segundo recuo consecutivo. O Boletim Focus é feito com base em pesquisa realizada com 100 de executivos e economistas do mercado financeiro. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT fica por aqui, produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online, distribuição, agência Rádio Web, colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.